Deus por o nosso dia de hoje, um dia de paz, de muita harmonia, e pedir que continuamos assim, com muita paz, com muita esperança, com muita fé. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Pedimos que nós possamos ajudar os bons espíritos com muita fé, que a gente sabemos nós que os bons espíritos estão sempre presentes e com a hora marcada. E nós também precisamos ter hora marcada com Deus, ter compromisso. Não é só a hora marcada, temos que ter compromisso. E nós estamos aqui cada vez tentando aumentar o nosso compromisso. Compromisso de não só de estar na reunião, compromisso de cumprir com a verdade. Então, pedimos força aos bons espíritos para que sempre nós melhoramos cada vez mais no rumo da verdade. No rumo da verdade que eu digo é cumprir a lei de Deus do jeito que manda. Nós estamos aqui para isso, mas sei que é difícil, mas nós continuamos pedindo a Deus força para seguir o caminho da verdade. Independente de religião, estamos aqui para isso. Se nós não cumprirmos, às vezes é falta nossa, mas os bons espíritos estão querendo que nós acompanhamos sempre a verdade, o compromisso. E também aqueles irmãos desencarnados que quiserem acompanhar a nossa ideia de compromisso com Deus, ou ideia de justiça, de orientação, nós estamos aqui tentando cada vez melhorar juntamente os desencarnados que querem acompanhar nós e também os bons espíritos. Que a paz de Deus esteja com todos e assim seja. Que assim seja. Ok. Segunda parte. Novos rumos do livro Homem Integral de Joana de Anjos. Estranhos rumos, aliás. Seguros roteiros. Capítulo 7, Homens Aparência. Hoje, 9 de junho de 2025. Eu coloquei aqui o índice de novo para a gente lembrar, porque nós estamos indo numa outra parte, né? Só para lembrar um pouquinho. É o que nós já vimos desse livro. Primeira parte, são 6 capítulos, né? Que fatores da perturbação. Vimos primeiro o prefácio, que era aquela definição do ser humano e tal. E agora a primeira parte, que foi fatores de perturbação. Rotina, ansiedade, medo, solidão, liberdade, tudo isso nós já vimos. E agora hoje nós vamos para a segunda parte, Estranhos Rumos, Seguros Roteiros, que é Homens Aparência. Homens Aparência. Ainda tem quarta, quinta e sexta parte. Terceira, quarta, quinta e sexta parte. E aqui nós começamos o nosso primeiro slide. Antes, porém, boa noite, Dona Diva, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Até que enfim eu consegui a hora certa, né? Pois é. Eu às vezes falo assim, não sei se é meu celular, não sei se é eu, que eu nunca acerto. A falta de uma consciência idealista, na qual predomina o bem geral, sem os impulsos egoístas que trabalham em favor do imediatismo, torna difícil a realização da liberdade. Então, a falta de uma consciência idealista, na qual predomina o bem geral, mas sem os impulsos egoístas, né? Então, quando nós estamos nessa situação, fica difícil a realização da liberdade. Aí está falando que nós sempre vem debatendo ao longo das nossas atividades de livro, falando que a liberdade não é a liberdade que nós entendemos, mas é a liberdade da alma, né?
Para lográ-la, até a plenitude, faz-se mister um seguro conhecimento interior do homem, das suas aspirações e das suas metas, bem como os instrumentos de trabalho com os quais pretende movimentar-se. Então, para a gente conseguir essa liberdade, né, em plenitude, até a plenitude, faz necessário um conhecimento interior. Lembra, sempre já falo, né, que a reforma interior existe no interior, né? Nós temos que nos conhecer. Porque quando nós nos conhecemos, nós temos condições de nos melhorarmos, mas sem o conhecimento, é o caso. Como que eu posso me curar de alguma coisa se eu não acredito que eu estou com aquele problema? Como que eu posso me corrigir de um problema que eu acho que eu não tenho? Se eu sou egoísta, por exemplo, aí como que eu vou me corrigir daquele egoísmo que os outros percebem que eu sou, mas eu não sei que eu sou egoísta, quer dizer, eu não me conheço como egoísta, então eu não vou me corrigir. Por isso, conhecimento interior é uma das coisas mais importantes para o nosso crescimento na espiritual, caminhando para a liberdade. Ignorando as reações pessoais, sempre imprevisíveis, dificilmente ele tomba nas ciladas da violência ou entrega-se à depressão quando surgem dificuldades e as respostas ao seu esforço não correspondem ao anelado. Incapaz de controlar-se, mantendo uma atitude criativa e otimista, mesmo em face dos dissabores, a liberdade se lhe transforma em uma conquista vazia, cuja finalidade é permitir-lhe extravasar os impulsos primitivos e as paixões agressivas em atentado cruel contra aquilo que pretende, que é o anseio de ser livre. Então, o que acontece com a gente? Nós somos incapazes de controlar-nos, né? Aí nós acaba nos mantendo em atitude otimista, mesmo em farto de sabores. Aí fala que a liberdade transforma em uma conquista vazia quando acontece isso. Por finalidade é permitir de extravasar os impulsos primitivos e as paixões agressivas. Então, muitas vezes nós buscamos a liberdade, mas a liberdade que nós buscamos não é verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade é aquela com a qual nós aprendemos a respeitar o direito do outro. É aquela liberdade na qual nós conhecemos os nossos limites, né? Aí o título ele fala que homens aparência, porque geralmente nós somos aparência. Nós não somos o que parecemos, né? Nós nos parecemos de uma forma, queremos parecer de uma forma, mas nós não somos a pessoa em essência, né? Nós somos em aparência apenas. Lalinha, boa noite. Boa noite, dona Lalinha. Seu microfone está desligado. Nós não estamos ouvindo. Pede alguém para ligar para você, Lalinha. Liga aí, seu Sebastião. Abriu? Opa, Abriu. agora ouvimos. A Adriana não abriu para mim. Pois é, menino, tem gente aqui em casa e eu despedi lá e falei assim, não tem jeito não. Tudo bom, vou cuidar da minha obrigação. Tá certo, seja bem-vinda. Estava sentindo sua falta. Muito bem, então o seu Maurício falou sobre a liberdade, o início aí, primeiro slide, né? E
começando pelo fim, até que eu grifei o anseio de ser livre. Então a gente tem um anseio, né? A gente fala muito em liberdade, queremos ser livre, né? Queremos ser livre. E como o seu Maurício disse bem, aí a gente não sabe muito bem o que é isso. E às vezes a gente anda na contramão da liberdade. Porque quando a gente deixa se vencer por impulsos, por exemplo, nós não estamos sendo livres, nós estamos sendo dominados por aqueles instintos primitivos, por exemplo. Às vezes a gente tem ataques de ira, né? De impaciência, de intolerância. O egoísmo fala mais forte muitas vezes. Então, se nós não estamos dentro desse ideal do bem, do amor, né, ao próximo e tudo mais, jamais nós vamos estar livres. Nós vamos estar numa falsa liberdade. Aquele que é poderoso, arrogante e tudo mais, ele acha que é livre. Mas não é livre, não. Ele está preso aos instintos que dominam ele, que faz ele fazer coisas que são desagradáveis, né? Que às vezes ele mesmo não queria fazer. Então cai na violência, que é um extremo, ou então entrega-se à depressão, que é outro extremo, né? Então, ela convida aqui então para a gente ingressar nessa liberdade mais verdadeira, né? A liberdade de fazer as coisas dentro daquilo que eu sei. Eu posso, mas não faço se não há necessidade, se vai causar transtorno. Até aqueles mestres, né, mestres de luta e tudo mais, né, que ele fala bem assim que eles podem fazer, né, eles têm um domínio da força de agir, de atuar em cima do seu oponente, mas ele se controla, né? Ele não se deixa levar por impulsos. Então, ter esse autocontrole é controlar a si mesmo. Controlar a si mesmo, sim, é ter a liberdade, né, desses impulsos. Essa liberdade, falando em liberdade, é a juventude que gosta, né, de ser livre. Ah, eu tenho que ser livre. O anarquismo. Tem que voar, tem que andar de moto, a moto tem que voar. Exatamente. Encher a cara, beber. Não pensa que ele vai voar na moto, a moto vai com ele lá e mata. Quantas vezes ele comete suicídio, porque ele está voando. Voando e não tem nada. É aquela liberdade forçada, né? A juventude mais. A gente, depois de mais velho, a gente não aceita tanta liberdade mais. A gente quer sossego, depois de velho. Que é paz. A gente luta pela paz. Mas a liberdade mesmo. Os jovens. Mas é isso que é liberdade, né? Fazer aquilo que eu gosto. Liberdade, né? Quando a gente quer paz. A paz é paz, isso. Lembrando aqui do grande filósofo, Barçanufo Pires. Presente, né, Barçanufo? Ele sempre fala que as coisas é o contrário. Aí eu vou só lembrar do afirmando ele, que a gente busca liberdade achando que a liberdade nós estamos buscando escravidão. Tudo contrário mesmo, bem baixo não. É tanto o contrário, só porque os pessoas que bebem, que tem muito vício, eles têm uns amigos, né? Aí eles chamam meus amigos. Na verdade, é o contrário, é o inimigo. Ah, meu amigo está me chamando para nós ir lá no barzinho, não é amigo. Como as coisas só funcionam, o pessoal só funciona o contrário, a roda pequena engolindo a roda grande, então esses que chamam para beber não é amigo, é inimigo. Chamam para droga, igual a senhora aí falou, para empinar moto. Ah, mas eu tenho que ir, que hoje tem um torneio de empinar moto, todo mundo vai empinar moto, e isso aí não são amigos, são inimigos. Então, a maioria que tudo que a gente faz aqui no planeta, quase toda coisa que a gente faz é o contrário. Em vez de fazer o certo, faz errado. Não está vendo o presidente dos Estados Unidos fazendo tudo errado lá, expulsando as pessoas na marra, prendendo. Olha o outro inventando guerra.
que Jesus falou que era para amar até os inimigos e também o próximo, os países próximos da Rússia, ele foi atacado. Olha você ver como ele só funciona o contrário, igual eu estava falando. A verdadeira liberdade é difícil de saber qual que ela é, né? Para quem não entende a juventude, principalmente a juventude, né? A juventude quer sair, passear, e curtir a vida, eles falam curtir. Ele não sabe que curtir a vida, eles estão discutindo, né? É. Quanto mais eles curtem a vida, mais eles estão discutindo a vida deles. Quanto mais curtindo, eles estão pegando mais peso. Porque o curtir a vida, adoidado que eles falam, é a orgia. E a orgia leva doença, leva tantas coisas para o futuro, tanta coisa errada para o futuro dele. Aí, quando está velhinho, sofrendo as consequências, vai ver. Curtir minha liberdade, mas não valeu muito a pena, não. Desse jeito, a liberdade é assim. A verdadeira liberdade é a gente lembrar que a gente está aqui provisório, e cumprir direitinho o que for colocado para nós cumprir, e ter amor ao próximo, ter compaixão, e seguir em frente na caminhada, e aceitar todas as provações que couber a gente, aceitar direitinho, isso é liberdade. De verdade. Vamos pro próximo? Vamos lá. Olha. O homem livre sonha e trabalha, confia e persevera, semeando em tempo próprio a feliz colheita por vindoura. Não se pode conseguir de um para outro momento a liberdade, nem herdar das gerações passadas. Cada indivíduo a conquista lentamente, acumulando experiências que amadurecem o discernimento e a razão de que se utiliza no momento de vivenciá-la. Ela começa na escolha de si próprio, conforme o enunciado cristão do amar ao próximo como a si mesmo. Se ama, porquanto não existindo este sentimento pessoal de respeito à própria individualidade, que propõe os limites dos direitos na medida dos deveres executados. Não se pode esperar consideração aos valores alheios, como consequente liberdade dos outros indivíduos. Ok. Então, ali o homem livre. O que é o homem livre? Ele sonha, ele trabalha, sonha e trabalha, né? Se ficar só no sonho, não resolve, né? Tem que trabalhar e tem que sonhar também. Confia, mas também persevera, né? Eu tenho confiança, mas tem que fazer a minha parte. Não adianta só esperar na confiança. Semeando em tempo próprio a feliz colheita por vindoura. Então, semeia para o futuro. Então, a liberdade não é uma coisa assim que, consegui a liberdade, né? Não é de um momento para o outro. E nem a herança. É uma conquista que a gente vai acumulando. A dona Lalinha lembrou bem, né? Lembrou dos jovens e do pessoal mais maduro. Com o tempo vem a sabedoria, né? E daí a gente aprende a fazer coisas que a gente gosta, né? E aprende a impor limites a nós mesmos, aos demais. E isso é amar, né? Aqui ela fala amar o próximo com a si mesmo, lembrando que eu preciso me amar. Eu preciso me amar para poder conquistar essa liberdade. A partir do momento que eu me amo, eu também amo o próximo, né? Uma coisa leva a outra coisa. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a mim mesmo. Tá? Na medida que eu vou conquistando isso, eu vou me tornando mais dono de mim mesmo, da minha vontade, e vou considerando o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo,
E isso é a liberdade. Né? Gratidão. Padiló, o jovem, ele ama o ego ainda, né? Ele quer que o ego dele fique lá no topo. Às vezes, deixa de saber se ele se ama, ele não se ama a si próprio, porque ele entra em rascada, que pode ceifar a vida, ele entra em enrascada que pode causar doença, ele está sempre entrando em enrascada. A maioria dos jovens, a gente não pode generalizar, porque não é todos os jovens. Tem jovem que ele quer só o aprendizado, ele vai para a escola, vai para a faculdade, ele quer estudar, ele quer trabalhar, ele quer vencer de alguma forma. Mas tem jovens, aqueles jovens transviados, que é o ego lá nas alturas, quer ser o mais bonito, o mais premiado, né, o que sabe tudo. Não sabe nada. E aí, quando é hora de ver que ele não sabia nada mesmo. Não se ama, o jovem, esse jovem transviado assim, ele não se ama. Não ama a si próprio, não. Como ele vai amar o outro? Você não ama nem a ele próprio. Já não pode exigir dele um amor ao próximo, porque não ama nem a ele mesmo. Eu estou com os coleguinhas. Então, é assim. A gente não pode, às vezes, generalizar os jovens. Assim, o jovem fulano está assim, está assado. Eu sempre falo com as minhas filhas. Ela não falar da filha dela. Menina, você também já foi assim. Lembra do seu passado? Eu barriga, mas como? Nem vai encontrar. Aí a coisa é mesmo. Se eu encontrei um caminho certo, ela também vai encontrar. Então é a idade. A idade chegando, aí acha o caminho certo para chegar em casa. Ok. Mais? Boa noite, Francisca. Boa noite, Maurício. Alguém mais quer comentar? Tem aqui, eu estava observando, assim, interessante, né, que quando fala da questão, reafirmar aqui, que fala que não se pode conseguir a liberdade de um momento para outro. Então, coisa se consegue fazer agora, eu hoje estou assim, amanhã de 24 horas mesmo, já estarei conquistado a liberdade. Aí não é assim, e também fala que ela não é herdada do nosso antepassado. Então, os meus pais já conseguiram liberdade, então eu também já venho com a liberdade conquistada. Então, a liberdade verdadeira é a liberdade do espírito, era conquistada. Então, de passo a passo, dia a dia, anos a anos, séculos a séculos, milênios e milênios, a gente vai conquistando liberdade. Já chega ao ponto de ter espírito livre, né? Ter espírito livre é ter conquistado um pouco mais de evolução moral e intelectual. Mais alguém? Vamos para o próximo? Aí está, seu Maurício. Então, agora, esse amor vai até a computação. Está na página. Beleza. Então, esse amor a si mesmo ergue o homem aos patamares superiores da vida que a sua consciência idealista descortina e o seu esforço produz. Meta a meta, ele ascende, fazendo opções mais audaciosas no campo do belo, do útil, do humano, deixando pegadas indicadoras para os indecisos da retaguarda
sua personalidade se ilumina de esperança e sua conduta se permeia de paz. Lentamente, são retiradas as aparências do conveniente social, do agradável estatuído, do conforme desejado, para que a legítima identidade apareça e o homem se torne o que realmente é. É claro que nos referimos às expressões de engrandecimento que normalmente permanecem enclausuradas no íntimo, sem oportunidade de exteriorizar-se, soterradas, às vezes, sob sucessivas camadas de medo, de indiferença, de acomodação. Então, aqui vai mostrando ainda para a gente essa questão do homem aparente, né, que falou ali dos homens aparência, né, que nós ainda trabalhamos muito com aparência, mas a nossa essência não prevalece a aparência, nós queremos nos mostrar que somos livres, nos mostrar que somos bonzinhos, mostrar que somos fiéis a Deus, mostrar que somos fiéis aos nossos semelhantes, mas lá dentro de nós somos bem diferentes disso, porque nós mostramos nossa aparência. Aí ela fala que lentamente são retiradas as aparências, que nosso crescimento vai ser assim, né? Vai ser retiradas as aparências do conveniente social, né? Daquilo que é agradável, que já é estatuído, que já é determinado como agradável, daquilo que é dos nossos desejos, para que a legítima identidade, a do homem real, né? Integral, apareça e o homem se torne o que realmente é. É o que ela fala, né? E aqui ela vai, para afirmar, no final, ela fala que é claro que nos referimos às expressões de engrandecimento, que normalmente permanecem enclausuradas no íntimo, nós temos oportunidade de historizar-se errada, né? Às vezes, sob sucessivas camadas de medo, de indiferença, de acomodação. Então, nós estamos ainda cheio, né, de enclausurados, coisas em nós que estão guardadas em nós. Mas lembrar que o bem, né, o belo, o amor, o engrandecimento, a liberdade está guardado em nós. Que com o tempo, com o nosso trabalho, com a nossa luta dia a dia, trabalho a trabalho, semana a semana, mês a mês, ano a ano, nós vamos melhorando. E aí nós chegaremos, né, à conquista do verdadeiro eu, que é o espiritual. É isso. Ela continua o amor, né? O amor a si mesmo. Esse amor a si mesmo para a conquista dessa liberdade. E a conquista da liberdade leva à conquista da felicidade. E isso depende dessa forma de se comportar perante si mesmo, perante o mundo, de ser cada vez mais autêntico, de se assumir mais, enfim, de conquistar a paz, né? A paz, a esperança. Então, a pessoa que está em paz consigo mesmo, ele é livre, né? Ele não vive pelas aparências, como diz aqui, né? Porque as aparências é aquela questão, né, que eu tenho que sempre agradar ao outro, aos outros, seja no meu falar, seja na minha forma de vestir, de agir. Às vezes eu faço coisas que nem me agrada, né? Às vezes eu vou a eventos que não diz nada para mim, mas não, mas eu tenho que ir porque fulano me convidou, eu preciso ir.
Então, a pessoa que é livre, ela estabelece limites, né, na sua vida, no seu comportamento, nas coisas que faz. Ela faz as coisas porque ela quer, né? E faz aquilo que lhe faz bem, né? Não vai fazer aquilo que lhe faz mal, como foi dito aqui nos itens anteriores, né? Ele vai procurar fazer aquilo que dá resultado para o seu próprio bem-estar, sempre procurando isso, né? Então, é a pessoa que está em paz, né? É aquela pessoa que se conquistou, né? E hoje o que a gente vê é pessoas que realmente elas precisam, parece que está sempre fugindo de alguma coisa, né? Às vezes tem algumas que são muito agitadas, né? Que precisa cumprir metas, objetivos, tá sempre na correria, sempre agindo de forma atabalhoada. Outros são omissos demais, né? Ah, não me meto nisso, né? Então, nem um lado nem o outro, né? A pessoa que está em paz consigo mesmo, ela tem essa forma de agir que limita a si mesmo, né, naquilo que não é conveniente, e limita os demais também naquilo que eu não aceito como bom para mim. Eu penso que é isso. E o amor a si próprio, Odilon, também tem muitos amores a si próprio. Tem aquele amor a si, que ele quer aprender sempre coisas melhores. Ele cuida da saúde, ele cuida do corpo físico, porque o corpo físico ele tem que ser cuidado para ele durar o tempo necessário aqui na Terra. Se você não cuidar do seu corpo físico, você não dura aqui na Terra. Mas o amor a si próprio, ele tem excessos, muitos excessos, porque tem gente que o amor a si próprio é tão grande, não tem tempo de ele amar o próximo, porque ele ama demais a si próprio, ele tem que estar se cuidando de si próprio e É o personalista, né? O individualista. ele cuida dele tão bem que ele, às vezes, causa até um suicídio, de tão bem que cuida de si próprio. Porque quer ser bonita, quer embelezar mais, põe botox aqui, faz uma plástica daquilo e faz uma cirurgia bariátrica daqui, outra dali, uma plástica aqui, outra ali, e vai indo, já, ao invés de ficar bonito, fica até feio demais. Quer ser bonita, a pessoa que quer ser bela aos olhos dos outros. É um amor diferenciado, esse não é o amor que é verdadeiro que a gente tem que ter na gente próprio. O amor nosso é nos cuidar, para não deixar ficar doente, porque a gente amando a gente desse jeito, a gente ama o outro também. A gente quer o bem para o outro. A gente tem que fazer o que serve para o outro, o que a gente vai fazer para o outro, tem que olhar, serve para mim, serve, então serve para ele também. Eu posso fazer para ele, porque serviu para mim, serve para ele. Mas o amor ao próximo, ele é muito difícil, não é tão fácil, não, você chegar a falar que ama o próximo. Ele é difícil e raro. Amor ao próximo é raro. A maioria, o egoísmo, o tal do egoísmo, ele domina. Agora você falou certo, que as pessoas têm muito egoísmo, se amam demais, não têm respeito. Eu acho que isso é muito sério, viu? Você falou bem certo, o Odilon também falou uma coisa muito certa, que as pessoas estão assim, né? A gente vê, a gente está vendo, talvez a gente também seja assim, né? Só pensa em si próprio, não pensa nos outros. Né? Uma coisa que eu penso muito, e que quando eu posso, eu ajudo, eu faço as coisas, é criança. A criança precisa, desde pequeno, tem que ser orientado, né, em tudo, tem que ser cuidado, né? Eu penso assim.
Faz parte do amor, né? Tem que ter amor, respeito, né? Tem que ter amor pelo próximo, respeito, né? Tem umas coisas, o ser humano tem umas coisas assim que a gente não sei como é que fazem, né? Nossa, eu acho que tem muita cabeça, muita cabeça solta. É isso. O amor a si próprio leva o amor ao próximo, né? Quando a gente se Sim, ama, a gente ama o outro. sim. Quando a gente se torna assim individualista, personalista, aquela pessoa que só pensa em si, na verdade nós não estamos nos amando, né? Nós estamos nos Não. escravizando, Aham, é isso mesmo. e daí isso não leva ao amor. Então, uma pessoa que é exclusivista, ela não vive bem, né? Se não vive bem, não está livre, não está em paz. Né? É Aquela verdade. pessoa que só pensa em si, ela não consegue viver bem, porque ela está sempre na cobrança. Eu preciso Aham, mais, ela se torna gananciosa de tudo, até mesmo do afeto, né? Ela não é capaz de amar, mas ela quer ser amada. sim, verdade, isso mesmo. E aqui a gente aprende nesse livro de Joana de Ângeles que que o ideal é amar, simples assim, amar. Não esperar nada de volta, só amar. Né? Amar e pronto. Né? O verdadeiro amor é esse, né? Ele não cobra nada, ele não precisa de nada em troca. Se a Isso, pessoa que você ama, às vezes te faz um mal, você perdoa, porque você não quer nada em troca. Você não fez nada de bom para aquela pessoa, querendo que ela te retribua. Você fez por fazer, por amor. Aí, por amor. é desse jeito. Acontece isso demais. Verdade A mesmo. relação pais e filhos, né, mãe e filho, é um exercício para isso. Porque muitas vezes a mãe ama, e os filhos não correspondem muito Aham. bem assim não, né? Às vezes são ingratos, mas ela Hoje continua está amando. acontecendo, hoje isso está acontecendo muito de não Então, de e a mãe mãe continua move amando, né? atrás do Ela filho. não cobra de volta. Ama. Não, é verdade. Mãe que merece ter esse nome, né? De nome, porque tem Isso, mãe que não mãe. merece É, ter o nome. a mãe mesmo, né? A mãe verdadeira, né? A mãe verdadeira, ela sempre perdoa, ela só se doa. Só se doa. É Tá sempre verdade. se doando. Mas tá falando muito desse falso amor, né? Quando a gente fala que esse amor a si mesmo, ele transforma em egoísmo, é porque, na verdade, ele é um falso amor. Do mesmo Não é. caso de mães, né, que super protege seu filho, não educa porque ama demais, vai deixando fazer o que quer porque ama muito. Aham, Ou seja, justamente. é um falso amor, né? É, O amor verdadeiro é o amor que cuida, o amor que direciona, é o Limita. amor que educa, né? Que limita coisas que ele que possa fazer errado, a mãe está ali corrigindo, ajudando. Então é isso que é o amor verdadeiro. Então a gente vive muito esse falso amor. isso é E verdade. o caminho correto. Muito bem. São Maurício, Tá na hora, né? já está na nossa hora, né? Hora de passar para Ah, a segunda hoje parte. o Barça Nufo saiu, né? Ah, deve ter tido algum probleminha no celular dele. Agora nós somos 5 pessoas. Quer saber se todos Não, hoje eu fico só de ouvinte. só de ouvinte, Francisca? Tá E bom. você, Diva, quer fazer a prece também junto? Fazer a prece também, Diva? Eu vou escutar só. Nós tá tudo bem? É, Não, então tá bom. Então É, você Você fica. falou tão bem aquele dia, Francisca. Continua, menina. Ei, na linha, eu estou acostumado com a Francisca lá no centro e ela faz uma oração boa, viu? Pois é, ela estava Era isso, falando né? tão bem aquele dia. Não estava dando para a gente ouvir muito bem, não, mas se a gente prestasse bem atenção, a gente ouvia.
Aham. A oração estava meio ruim dela aquele dia, né? Mas foi muito bom a oração que ela fez. Não desperdiça o tempo, não, menina. Então, bora. Então, vamos fazer. Então, no caso, nós ficamos 3, né, que vamos fazer a prece da vibração. Então, eu vou começar.